Isso te leva a ter melhores resultados na reforma de bonecas. Vamos ver o que é isso? Vamos discorrer sobre isso? Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. Então, durante muito tempo aqui dos nossos conteúdos que a gente vem compartilhando com vocês, a gente tem dito sobre a estrutura do trabalhar, o que fazer, como fazer a reforma de bonecas, são dicas, são algumas coisas práticas que a gente tem feito juntos, inclusive em lives, mas a gente tem que enxergar que isso não é o todo da nossa reforma de bonecas. A gente tem sempre que ter o nosso lado empreendedor, vendo como um negócio criativo que tende a se expandir e a crescer e ser mesmo nossa maior fonte de renda. Trabalhar com algo que é prazeroso, algo que a gente está sempre buscando saber mais e ter mais clientes, e a gente está satisfeita com o nosso trabalho, não só na parte prática, mas também nessa parte empreendedora em que a gente tenha que enxergar como negócio, que seja realmente a nossa fonte de renda. Então, pensando isso, a gente já passou por 9 passos, eu vou fazer uma retomada, porque hoje a gente vai para o 10º e a gente vai fechar todo esse trabalho que a gente vem fazendo dessa estrutura do negócio criativo. E ressaltando sempre que eu tenho dito que não só na reforma de bonecas, em que a gente passa por todos os 5 passos de ter a nossa iniciativa de começar a fazer a reforma da boneca, a gente vai planejar tudo que a gente vai usar naquela boneca especificamente, executar, fazer uma autoavaliação se ficou boa ou não, aquilo que a gente planejou lá no começo, se a gente alcançou esse resultado, observar também qual é a avaliação da cliente e depois a gente se apropria desse resultado. Então isso é um ciclo e ele não se fecha, porque assim que chega outra boneca a gente começa tudo de novo. Isso serve também para o todo, isso serve para nosso negócio em si. Desde o primeiro momento em que a gente teve a iniciativa de começar a fazer reforma de bonecas, em que a gente vai se planejando, buscando mais conhecimentos, em que a gente executa cada uma dessas reformas, em que a gente observa e compara com a gente mesmo, como era lá no começo e quanto a gente vai evoluindo. E cada vez a gente, nesse reparo, nessa observação, a gente se apropria disso e fecha o ciclo para começar um outro para ser cada vez melhor, não só na reforma em si, na parte prática, mas também nos resultados financeiros que a gente queira ter. Isso serve, é lógico, para isso que eu estou dizendo agora. São 10 estruturas que a gente vem falando, vão ser retomadas agora, mas não quer dizer que a 10ª é a última, porque essas etapas, elas acontecem simultâneas. Então não adianta fazer a primeira, depois eu vou pensar na segunda. Não, elas são todas ao mesmo tempo e elas são contínuas. Essa 10ª, ela, por acaso que ela é a 10ª, ela poderia estar ali diluída no meio, ser a primeira, a terceira. Então é muito bom que a gente tenha sempre essa consciência de continuidade. E isso vai fazer a gente ter as nossas reformas melhores, tanto a reforma em si, como o nosso negócio está progredindo. Isso serve também se você começou como uma renda extra. Se você tem intenção de continuar como sendo uma renda extra, fazendo os seus horários menores do que aquele, se a gente decide que vai ser mesmo o nosso trabalho de 8 horas por dia, de 6 horas por dia, se eles vão ser assim de estações, vou trabalhar no final do ano porque é quando tem mais encomendas. Então, independente disso, se é negócio criativo, se ele traz uma renda para você, é preciso que a gente veja isso com compromisso, com comprometimento, com seriedade, com planejamento e com uma estrutura que realmente traga resultados. Vamos começar de como que a gente fez didaticamente todo esse processo. Na reforma de bonecas, a gente falou muito sobre a gestão de projetos. Então, gestão de projetos, a gente vai observar ao longo do tempo tudo aquilo que a gente vai fazendo e vai se aprimorando. E a gente falou sobre conteúdos. Para eu iniciar na reforma de bonecas, quando eu digo eu, somos nós todos, né? A gente precisa realmente ter os conteúdos conceituais. Então, que mundo é esse? Preciso conhecer esse mundo da reforma de bonecas. Depois que eu conheço, eu preciso praticar, porque não adianta ficar só aqui na cabeça, a gente ter esse conhecimento e não ir para a prática, uma vez que o produto que chega pra gente é a boneca que está danificada e a gente vai devolver ela bonita, ela pronta, ela renovada, e a gente precisa então ter essa prática, a gente executar os procedimentos. E também não pode estar desvinculado qual é a história desse cliente, quais são as necessidades dessa cliente, essa parte do valor. Então, seja essa cliente que inicialmente, quando eu comecei, eu vou reformar bonecas de criança. E não é isso que a gente vai vendo conforme o nosso negócio vai crescendo, né? A gente observa que os adolescentes também têm uma necessidade relativa à boneca, seja aquela boneca da infância, seja uma boneca nova, seja uma boneca ganhada, seja uma boneca de história de família. E isso também vai atingir os adultos e idosos. Então, essa parte do valor, de compreender as atitudes das pessoas, o ser em si, que vai fazer com que a gente também se torne alguém
que tenha esse olhar triplo sobre o que é a reforma de bonecas, os conceitos, como se faz uma reforma de bonecas e para quem, e quem é esse quem, qual é essa história, e que a gente se dilui nessa história também, porque aí a partir daí eu tenho uma história para contar. Falamos também da nossa organização em si. A organização, para que ela ocorra tanto no nosso ateliê, que ele pode ser um cômodo da casa, que ele pode ser uma bolsa com tudo aquilo que eu preciso, que são os materiais, né? Eu preciso ter uma atenção muito especial na minha organização dos materiais, o tipo de reforma que vai ser necessário que eu faça, o tipo de boneca, qual é esse produto que chega à necessidade e o desejo da minha cliente, qual é o espaço que eu uso, que não precisa ser realmente uma loja, não precisa ser um espaço físico grande, né? Pode ser uma bolsa, e não posso esquecer do espaço virtual. Como é que eu divulgo? Que hoje é aquilo realmente que vai ser a nossa vitrine, que vai chamar a atenção de quem está passando ali nas redes sociais. E considero muito o tempo, uma vez que a gente tem que ter agenda, uma vez que a gente tem que considerar também quando a gente tem mais pedidos e que relação a gente vai fazer do nosso tempo de trabalho, do nosso não estresse, esse planejamento em relação ao tempo que a gente vai gastar, ao valor do nosso tempo, ao preço do nosso tempo e essa relação com as necessidades do cliente para que a gente consiga ter ali uma agenda, um calendário que seja preenchido com muitos pedidos, mas que a gente mantenha a nossa estrutura física e o nosso tempo mesmo de participar das outras partes da nossa vida, que é a vida familiar, a vida social. Então, essa organização, ela é bem abrangente. Falamos também várias vezes sobre negócio, então a gente tem o nosso comprometimento com aquilo. Eu faço isso e não tô pensando na parte de dinheiro, é só um hobby, eu tô usando como terapia, mas tem um custo. E esse custo, se a gente não zelar por ele, ele vai virar prejuízo. Então, aquela parte benéfica que a gente está procurando, de repente, ela se faz ao contrário, porque a gente não teve esse comprometimento, planejamento e uma visão empreendedora. Se for para ficar no zero, é menos pior do que a gente ter prejuízo, senão o efeito é o contrário daquilo que a gente almeja. Então, em vez de trazer algo benéfico, a gente está conseguindo um problema a mais. Se é renda extra, eu também preciso. Como eu tenho o meu tempo, a gente gasta o nosso tempo, o material, o nosso espaço, a gente também precisa ter um retorno positivo. A gente falou também sobre ser artesã. Qual é o meu posicionamento? Eu já adquiri aqueles conhecimentos, procedimentos e tenho noção do valor que essa boneca, esse produto tem para o meu cliente e para mim também? Então esse posicionamento, ele vai refletir em segurança, na minha postura de artesã, que vai refletir, vai conversar com a minha marca. Então a marca não é só o nome que você coloca, mas aquilo que ele reflete, é você tá aparecendo ali, é você tá aparecendo nas suas redes sociais, seja só em foto, se você ainda acha que o vídeo não dá para fazer, mas você está aparecendo como a sua marca, além do seu nome, com o seu rosto, com as bonecas que você reforma, o antes e o depois. Isso vai estar mesclado com o seu posicionamento, com a sua segurança e com a sua marca. Isso é diluído, isso não é um passo a passo, isso acontece ao mesmo tempo. Preciso também entender as dores do meu cliente. Não é só o valor, mas eu preciso ver esses motivos. Por que ele me procura? É um desejo? É uma necessidade? O que é que está incomodando? Senão essa boneca continuaria lá, suja, continuaria guardada no fundo do baú, mas essa boneca precisa voltar à vida. Então a gente precisa ter um olhar sobre esses valores que eles vão incluir. A parte psicológica, qual é a idade desse meu cliente? O que é que ele está precisando? Deixa ele contar a história para você, que você às vezes faz até uma reflexão com a sua mesmo. Eu vejo, por exemplo, eu não tive nenhuma dessas bonecas industrializadas do tipo bebê quando era criança e queria ter uma boneca dessa. Então quando chega alguém e conta isso, eu tenho uma conexão com esse cliente. E na oportunidade de estar dizendo também bem sucinto, só para a pessoa ter mesmo a conexão com você, ela acaba se identificando e isso vai gerando uma fidelização. Depois que a boneca tá pronta, pode mostrar acessórios e a pessoa vai se lembrar da gente. Então é preciso que você apareça lá na sua marca, que você apareça nos espaços virtuais, mas que você tenha essa conexão com cada cliente, porque o boca a boca, ele existe e a pessoa vai falar da gente, bem ou mal. Então que a gente tenha essa conexão positiva para que a gente seja falada, indicada e que a pessoa mostre inclusive o trabalho que a gente fez e possa falar para alguém ali no ciclo dela mesma, ali na parte pequena mesmo, ali onde que ela convive. Então ela vai estar falando da gente.
porque se a gente fez um trabalho bem feito, essa parte que a gente entendeu, a parte psicológica, vai para a parte social da pessoa. E a boneca é algo cultural, então a gente já sabe que isso já existe. É preciso que a gente olhe essa oportunidade e que a gente tenha esse zelo sobre essa oportunidade para que a gente compreenda a dor, essa dor que eu digo assim, essa necessidade grande, essa urgência que a pessoa tem quando ela conhece alguém que faça a reforma. Eu tenho uma dor e eu consigo saber a solução. Existe alguém que vai resolver isso para mim, então eu vou procurar essa pessoa. A gente tem tratado também sobre os pilares de conhecimento, pilares da educação. Então, pra gente estar nesse mundo da reforma de bonecas, eu preciso conhecer o que é isso. Eu preciso aprender cada vez mais sobre isso. É um ciclo, não existe o fim, né? Já sei tudo. Não, eu preciso conhecer sobre isso, eu preciso estar sempre fazendo e a gente se torna realmente essa reformadora de bonecas. E quando a gente fala do fazer, várias vezes eu tenho dito assim, você precisa da primeira boneca que não seja realmente já para venda do seu serviço, a sua primeira boneca, se você está começando, faça a boneca sua mesmo, se você tiver aí, de alguém, ou faça o seu tempo como doação. Tem alguém na sua rua que tem uma bonequinha que você percebe que está precisando ali desse tipo de trabalho que você conheceu, então doe o seu tempo. Eu acredito muito que a gente precisa dessa doação, esses nossos 10%, seja ele 10% do nosso tempo, seja ele do nosso material, seja ele do nosso espaço que a gente possa doar para alguém, né? A gente precisa também que alguém doe algo pra gente, seja o conhecimento, então a gente precisa retribuir isso, e não para a mesma pessoa, né? Para alguém. Então esse fazer, seja no começo ou seja como você já despontou, você já tá bacana o seu negócio, nunca se esqueça dessa parte de doação. E a gente fala também sobre os pilares da administração, que tá vinculado, né, obviamente, uma vez que a gente está trabalhando mesmo com a parte financeira. Então que a gente tenha nosso planejamento, a nossa organização, que a gente saiba dirigir isso, esse nosso trabalho, e que a gente tenha controle sobre ele. E o controle é assim, especificamente a nossa gestão administrativa, que a gente tenha um quadro de atividades. Essa noção, assim, é de empresa, né? Mas a gente pode adaptar ali para a nossa realidade. E a gente falou também sobre aprendizado, né? Tipos de aulas que a gente dê ou que a gente siga. É muito importante que a gente tenha essa calma e de não ver assim, nossa, eu vou assistir uma aula sobre reforma de bonecas, uma aula como essa. Nossa, mas ela precisa ser uma aula prática, eu preciso saber fazer. Lembre-se, o fazer é uma das partes. Então, eu posso considerar e estar sempre atento, aprendendo apenas numa conversa. Então, como isso daqui, existem aulas expositivas em que a pessoa está lá falando, que é o caso agora, né? Mas pode ser também uma aula dialogada. Então, procure sempre alguém com que você possa falar, ainda que virtualmente. Tem lá uma pergunta no Instagram, tem alguma pergunta, alguma enquete que a pessoa colocou, então participa, porque, e principalmente em grupos, né? Porque a gente tem sempre algo a dar e muito a aprender. Então, essa troca, esse tipo de aulas dialogadas também faz a gente aprender muito. Existem as aulas demonstrativas, em que alguém está mostrando lá algum pulo do gato, alguma coisinha. Eu gosto muito de colocar aqui algumas dicas práticas, e às vezes ela não precisa ser demonstrada, ela pode ser dita como faz, há uma descrição de como vai fazendo o passo a passo, que é alguma coisa, nossa, eu precisava disso. Alguns detalhezinhos que as pessoas sempre pedem, que é a união do forro, que é a parte de tecido, com a parte de vinil. Então, como que eu faço? E se for de plástico rígido, como que faz também? Então, são dicas que a gente pode ter em tipos de aulas demonstrativas que ajudam muito. Aulas práticas também, que é o que o pessoal mais procura, mas a gente tem que considerar esses outros 4 tipos de aulas, né? Podem ser também aulas magistrais, que de vez em quando eu tento formar pequenos grupos para que a gente vá para essa prática. E nisso, posso fazer um link com aula magistral, mas não é bem isso, mas é só um esboço de uma aula magistral, porque quem está falando aqui também tem muito a aprender. E nesse passo a passo também falamos muito sobre vendas, os 5 passos de vendas, que a gente mostre que o nosso produto é útil, que a gente tem uma história com isso, seja lá de tempo ou de experiência. Então, cada boneca que a gente tenha, alguém pode ter feito o mesmo tanto de bonecas de reforma que eu fiz, mas foram todas diferentes. E essa história que a gente tem, uma coisa ali pontual que vai fazer a diferença na nossa própria história, que alguém vai se identificar e que alguém também tenha algo para contar pra gente. A gente precisa também considerar muito a parte visual, seja as nossas redes sociais, seja o nosso cartão de visita, seja a nosso próprio trabalho, as nossas fotos de antes e depois. Seja também ali a nossa face que aparece, né? Que alguém pode se identificar também com o visual. Isso vai colaborar nas vendas, estou dizendo em relação
aos clientes que podem se identificar com a nossa história, ver utilidade no nosso trabalho, considerar e gostar do nosso visual. Eu gosto muito de usar as 3 cores que as clientes mais pedem, né? O vermelho, o pink e o rosa. As minhas redes sociais estão inundadas disso. E às vezes tem o lilás também. Então essa é a identificação da maioria dos clientes. É lógico que tem também aquele que quer o azulzinho, tem clientes que gostam do laranja, do verde. Eu tô focando naquele que é a maioria, né? Mas sem falar que nunca vai aparecer essas outras cores, porque existe esse cliente. Então eu preciso também considerar esse visual e o tipo de público que eu tenho. Fala assim, nossa, isso tudo é lindo, maravilhoso, dá sempre certo. Não, a gente tem também os tropeços e é por isso que o último item, quando a gente pensa mesmo nesse passo a passo de vendas, de mostrar o nosso trabalho, o nosso negócio, que é a persistência. Tem hora que vai dar certo, tem hora que não. E a gente tem um foco, a gente tem uma meta, que é que dê certo, que é a porta do sucesso. Então a gente vai persistir. Caiu, levanta. E a gente falou do penúltimo, que é a gestão de qualidade. Então ele tá diluído aí no meio, que a gente pensar da utilidade de cada um dos produtos que a gente tem, de cada um dos itens que a gente tem, desde a máquina de costura, desde o tipo de agulha, né? Quando a gente vai costurar malha, que tipo de agulha que a gente usa, que tipo de linha. Então a gente precisa realmente estar sabendo a utilização para cada necessidade. Assim como quando a gente categoriza e cataloga também as bonecas que chegam, que a gente saiba a diferença das necessidade delas, para a gente já agir pontualmente. E que a gente tenha isso mesmo com uma boa organização. Eu gosto desde a organização de materiais, então tenho aqui só linhas, gosto muito de usar caixas, deixar tudo encaixotado. No final do dia, tá tudo fora do lugar, né? Mas a gente retoma. Isso também tem a ver com a persistência. Então, que a gente veja a utilidade de cada uma das coisas, deixe elas organizadas, que a gente tenha a permanente limpeza do geral, do ambiente e que a gente conserve. Então, nesse de limpeza, é muito importante, muito valioso que a gente veja assim. Eu não vou chegar ao final do dia para fazer a limpeza. A gente tem que estar sempre, constantemente vendo se evita a bagunça e a sujeira. Então, por isso que a conservação da estrutura é bacana. Cada um tem a sua caixinha, né? Hoje eu costurei na máquina, vou costurar malha. Então, junto tudo aquilo que é malha e a gente já põe na nossa agenda, porque eu vou sentar ali e vou fazer tudo que é de malha. Ah, e eu vou costurar vermelho. Então, vou colocar a linha ali, tudo vermelho. Sabe, pra não ficar trocando. Vou costurar de manhã, vou costurar malha o dia todo. Então, de manhã eu vou costurar o rosa, depois tem o vermelho, depois volta pro rosa, depois branco. Não, vou costurar tudo, que eu uso uma linha tal, sabe, como uma linha de produção. Isso agiliza demais e ajuda muito no nosso tempo, na nossa organização. E, gente, o último dessa lista dos 5S, que é autodisciplina. Então, que a gente conheça os nossos limites, que a gente tenha essa agenda, aquilo que a gente se propôs e que a gente faça o máximo para cumprir. A gente conhece as nossas falhas, né? Então isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo primeiro para mim, porque a gente consegue sempre estar nessa linha, sem nenhuma interrupção, sem nenhum estresse. Não, mas isso é a persistência, que ele tem a ver também com a conservação. Saiu do caminho, volta. E pra gente fechar, que era o que eu queria no começo estar falando mesmo, que ele tá também diluído. Ele poderia ser a primeira coisa, que é a continuação. Então pensa tudo isso como ciclos que estão juntos um no outro, que eles são elos e a gente precisa estar sempre olhando esse foco sem esquecer nenhum deles. É lógico que pode ter coisas a mais ainda, a gente pode elencar mais, mas pensando assim, no meu dia a dia, naquilo que eu tenho aprendido nesses anos de reformas de bonecas, são esses os que para mim são pontuais, que eu tenho sempre olhado, mas estou sempre em busca de aprender mais. É a continuação permanente e que a gente tem um olho muito especial sobre precificação. Se eu conheço valores, se eu sei os custos, se eu me organizo, se eu me comprometo, se eu planejo, se eu quero ter esse negócio criativo, a precificação, o valor que eu vou colocar, o custo que eu vou colocar, o lucro que eu preciso para dar continuidade nisso, para fazer todo esse ciclo que a gente falou dessas 10 coisas e recomeçar, e é um negócio permanente, é uma meta a longo prazo, eu preciso ter muita atenção, muito cuidado para a precificação. Então eu preciso conhecer quais são os meus gastos fixos, os variáveis, qual é o valor do meu tempo, quanto tempo eu gasto com cada boneca e persistir nessa busca do lucro. A gente considera também competitividade e tente sempre buscar conhecimento. A gente precisa estar permanentemente buscando conhecer mais para a gente se avaliar permanentemente. Esse é um apanhado geral daquilo que a gente tem falado várias vezes e falado bastante sobre isso, mas
são pontos vitais para a gente considerar que o nosso negócio, ele sempre esteja passando a cada etapa pela porta do sucesso. Se esse vídeo foi útil para você em alguma parte, por favor, comente, vamos trocar ideias, que eu gosto muito de ler os comentários, estou sempre respondendo. E se inscreva no canal.